Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito mais do que especial. Um grande amigo, um grande parceiro do programa Grandes Negócios na TV e também uma pessoa que eu tenho um carinho especial pelas participações nas entidades que nós fazemos juntos, Leon Khatchadorian. A expressão é essa, Leon? Khatchadorian. Khatchadorian, isso. O meu armênio não está lá grande coisa, né? Mas o grande Leon, tudo bem, Leon? Tudo bem, graças a Deus. O Leon, ele é formado em contabilidade no Egito, ele é egípcio e filho de armênio. Conta um pouquinho essa história, como é que aconteceu? Seus pais, eles eram armênios e Sim. Foram para o Egito? Não, na verdade, meus pais são fugitivos da Armênia, Sim. porque houve o massacre dos armênios, o genocídio dos armênios, né? Isso um episódio triste da história. Exatamente, Né? que até hoje a Turquia não reconhece Sim. o genocídio. Né? Mas, felizmente, meus pais conseguiram sair fugitivos da Armênia, foram para o Cairo. Naquela época, todos os armênios foram espalhados no mundo inteiro e nós fomos parar no Cairo, em Cairo. Meus pais se conheceram e se casaram lá. E eu sou o terceiro filho de 4 filhos, sendo 2 irmãs e 2 irmãos, né? Então lá, obviamente, a nossa vida foi muito humilde. Meu pai trabalhava praticamente, o que ganhava era para comer, né? Mas felizmente ele se dedicou muito e a maior preocupação dos meus pais era fazer com que os crianças fossem para a escola. E com muito sacrifício eles conseguiram fazer isso, né? Então, felizmente, os 4 irmãos fomos para a escola, fomos crescendo, etc. Aí a vida foi indo, né? Aos poucos fomos melhorando, aos poucos, etc. E tal. E na minha adolescência, chegou a hora que no Egito houve a guerra com Israel e os judeus, né? E nós praticamente tivemos que sair correndo porque eu estava na idade de ser chamado para servir o exército. Lá que idade que era? Era a partir de 16, 17 anos, né? E com a guerra que estavam chamando todo mundo. Meu pai se apavorou. Ele trabalhava numa fábrica de cigarros, que o dono era um armênio. Aí eu chamo ele um dia e falo, olha, eu vou te propor para você sair da empresa quanto antes, pega a família e vai embora, porque a coisa aqui não está muito bem. Ele falou, nós vamos te mandar embora e com esse dinheiro nós começamos passagem, etc. e tal, e viemos para o Brasil. Por que Brasil? Porque naquela época só tinha 2 países que estavam aceitando imigrantes. Austrália e Brasil. E para vir para o Brasil não era fácil, tinha que ter uma carta de chamada naquela época, né? Sim. E quando os armênios começaram a fugir, etc., nós tivemos uma leva de armênios que saíram da Armênia no começo da Segunda Guerra. Então uma parte veio para cá, são familiares da parte da minha tia. Aí nós escrevemos para eles, tinha uma fábrica de calçados aqui, como muito armênio naquela época, só tinha fábrica de calçados. E eles fizeram uma carta de chamada e nós viemos para cá. Isso foi em 57? Em 57. Nós viemos aqui, todo o dinheiro que o meu pai recebeu era para pagar a viagem. Então nós viemos, tudo que nós podíamos carregar, porque a gente via de navio, então nós carregamos tudo que a gente podia dentro de casa, porque a gente não tinha dinheiro para comprar coisas aqui, né? Então acabou utilizando esses bens para poder sobreviver. Exatamente. Então nós chegamos aqui com $100 no bolso. $100? $100 no bolso. Então, nos primeiros 15 dias, nós ficamos na casa desses parentes. Aí depois eles arrumaram uma casa para a gente, no bairro de Tatuapé, em São Paulo. E aí, bom, começamos a fazer, bom, como que faz para trabalhar, né? E por sorte, uma família armênia lá falou, olha, tem um dono de empresa aqui, ele tem uma fábrica de camisas, ele é armênio. Quem sabe ele dá uma oportunidade para o teu filho. Peraí, uma perguntinha. Sim. Você sabia falar português? Não. Sem falar português, nada? Ninguém, a família inteira não falava português. Nossa. Então, mal e mal, nós aprendemos a chegar aqui e falar bom dia, boa noite e mais nada, né? Então... E aí você foi trabalhar nessa fábrica de camisas? Então, foi lá, ele falou, ok, vou te dar uma oportunidade para você trabalhar. Então, minha carteira foi assinada no mês de janeiro de 58, com salário mínimo de R$3.600, como auxiliar de escritório. Dessa empresa, camisaria Jaf? A fábrica de camisas Jaf, que fica no centro da cidade, na Rua Vitória.
Então eu pegava um ônibus, ia lá de ônibus, voltava, etc. E tal. Aí, um dia andando perto de casa, eu chegava em casa e saía à noite andando por lá, etc. E aí um dia estava passando na frente de um bar e vi uma plaquinha assim chamada, escrito ping-pong. Falei, pô, ping-pong? Será que tem ping-pong aqui? Era um barzinho, não tinha nada, só tinha um balcão. Mas você sabia o que era? A ping-pong é a mesma, exato, coisa. É tênis de mesa, né? Sim, sim. E eu joguei muito, quer dizer, desde a adolescência jogava muito tênis de mesa, né? Aí eu falei, será? Entrei lá, falei, dá um cafezinho? Cadê? Eu falei, tem ping-pong aqui? Ela falou, tem. Eu falei, pode entrar aí. Entrei lá dentro, tem uma sala, mal cabia a mesa, né? E pessoa batendo bola lá. Aí sentei e falou, você quer jogar? Eu falei, não quero. Falei, joga. Aí comecei a jogar. Comecei a jogar e eu ganhava todo mundo. Porque jogavam ping-pong. Eu jogava tênis de mesa, né? Sim, sim. Aí ficamos amizade, etc. E por causa, foi muito providencial para mim, porque toda noite eu chegava em casa e ia lá. A gente brincava, etc. É uma forma de interação. Socialização também, né? Exatamente. Porque todos eram brasileiros, era obrigado a falar o português, e isso me facilitou bastante para aprender rapidamente o português, né? E assim, com eles comecei a aprender o português, etc. E na parte profissional, um dos amigos do tênis de mesa, de ping-pong, falou, olha, tem um banco aqui, por que você não vai trabalhar aqui, que você que fala diversas línguas, etc. e tal, né? Falei, tá bom. Aí fui lá, era Banco Federal de Crédito, que fica na Rua Antônio de Barros. Hoje não existe mais. Não existe mais, foi o precursor do Banco Itaú, né? Aí cheguei lá, entrei, bom dia, tá. Falei, olha, eu gostaria de ver se podemos dar uma oportunidade de trabalhar aqui e tal. Aí o gerente falou, o que você sabe fazer? Falei, bom, eu fui formado em contabilidade e tal, só que ainda falo muito pouco português, como você está vendo, sim, né? Mas gostaria de dar uma oportunidade. Falei, tá bom. E deu a oportunidade? Tá bom, me deu a oportunidade e me colocou como atendente de balcão. Puxa vida. Porque naquela época o banco não era nada computador, sim, né? Sim, chegava lá, você queria retirar dinheiro ou depositar dinheiro. É verdade. Então alguém tinha que atender, né? E depois disso, um dia, ele recebeu umas visitas na sala dele, aí me chamou e falou, vem cá. Aí fui lá, tinha 3 pessoas lá, um deles era o diretor de RH da Philco, que é uma grande fábrica lá, né? Ele falou, nós temos um jovem aqui, que veio aqui, que ele fala 5 línguas. 5 línguas? Exato. Na verdade, como o português é a 6ª língua, né? Hoje, esqueci tudo, né? Agora não vai esquecendo, né? Aí depois chegou a oportunidade, um dia um colega falou, por que você não trabalha na Philco, uma multinacional, etc. Fui lá, falei com eles, estava me dando a oportunidade para trabalhar na Philco. Aí comecei a trabalhar na Philco, foi uma época fantástica, porque eles queriam uma pessoa que falasse o inglês para criar um novo departamento de planejamento e de compras. E lá aprendi coisas fantásticas, né? Você chegou a ser alto executivo em corporações, né, Leon? Como... Você chegou a ser alto executivo? Não alto, eu cheguei a níveis de gerência, né? Gerência. De gerência, exato. Mas na Philco eu aprendi uma coisa muito importante, planejamento a longo prazo. Isso foi fantástico para mim, a escola é excelente. Depois eu resolvi sair de lá, sabe, era jovem, então queria mudar das coisas, etc. e tal. Bati cabeça, fiz besteiras e tal. No fim, acabei trabalhando numa outra multinacional, que é chamada Atlantis, hoje é a Benckiser, fabricante de produtos de consumo, que é muito conhecidos hoje, faz Harpic, Nugget, Veja, Cera, produtos enormes lá. Lá comecei a trabalhar como assistente de pesquisa de mercado, aprendi o que é pesquisa de mercado, etc. Tudo isso por causa do inglês, na realidade. Quer dizer, o inglês abriu portas para você. Exatamente, foi um grande abridor de porta naquela época, foi o inglês. Que outras línguas você falava na época? Bom, eu saí de lá falando árabe, armênio, turco, francês e inglês. Poxa vida. E aqui comecei a aprender o português, né? Você sabe, língua é como esporte, você deixa de praticar, acaba esquecendo, né? Sim. Então, hoje, minha primeira língua, obviamente, é o português. Sim. Segundo, o inglês. E o francês é o terceiro. O resto é... Acabou esquecendo. Acabou esquecendo. Mas, né? Leon, eu te conheço como um grande marqueteiro, na verdade. Exato, você tem uma veia de marketing muito exato, forte. Exato. Como é que surgiu isso em você? Na verdade, surgiu por uma necessidade. Quando eu
resolvi sair do banco e depois da Philco, eu fazia uma coisa onde estava dando certo. Falei, bom, a única coisa que pode trabalhar é em vendas. E como que entrei em vendas? Também foi por um acaso. Eu estava na loja de um amigo que vendia discos e apareceu uma pessoa lá para comprar discos. Trabalhava na Editora Abril. Aí, não sei, sabe, houve uma empatia, como se conversar, etc. Eles tinham acabado de lançar a revista Intervalo, que a televisão estava começando a progredir aqui e não tinha nenhuma publicação me mostrar os programas das TVs. Sim. E, inteligentemente, a Editora Abril lançou uma pequena revista chamada Intervalo, com TV grande, onde tinha o programa dos 5, 6 canais que tinha naquela época, né? Ele falou, se você quiser, vem tentar aí. Ele falou, a assinatura custa R$2. Você recebe 2, fica com 50 centavos e dá uns 50 para a gente. Falei, tá bom. É. Aí saí 25%, né? Exatamente. E era muito dinheiro naquela época, né? Então, naquela época era muito fácil, porque eu entrava nos prédios, lá em cima até embaixo, batia todas as portas e vendia para lá, vendia para cá, etc. e tal. Ganhei um bom dinheiro. Aí apareceu outra oportunidade de vender outro tipo de revista, etc. e tal. Aí falei, bom, esse negócio não está... Eu preciso achar uma coisa mais firme, né? Aí apareceu a oportunidade de dar um curso de inglês nas escolas FISC. Porque havia um anúncio no jornal, mas precisam de professores, etc., para tradutores, esse tipo de coisa. Fui lá, era professor FISC, ele mesmo estava atendendo as pessoas, falou, Leão, aqui tem uma oportunidade, se você quiser, para 4 meses, você trabalha como tradutor numa multinacional que fica um pouco longe daqui. Falou, onde fica? Falou, fica numa cidade chamada Candói. Candói? Candói. Onde é Candói? Fica dentro do município chamado Segredo, que fica em como chama aquele... Mas é estado de São Paulo mesmo? Ou... Não, outro estado. Uhum. Eu vou lembrar o estado daqui a pouco, né? Falei, tá bom. Eu estava solteiro, não tinha nada, tal, né? Aí, deixa que olha, chegou a oportunidade, se você quiser, já pode ir. Falei, tá bom. Aí, tinha que pegar um avião, depois, etc. É longe para burro, né? Era uma fábrica de celulose, no Paraná. Paraná. É Paraná. Fábrica de celulose. Cheguei lá, era excelente, porque o salário era totalmente livre, porque eles pagavam comida, hospedagem, etc. Então, era R$60. Os 60 cruzeiros, não lembro. A moeda da época. Aqueles 60 Que ficava ano que era isso? Como? Que ano que era? Então, isso aqui foi mais ou menos em 67. Por aí. Você já estava há 10 anos no Brasil. 10 anos no Brasil, exato. 67. Então, eu fui lá, etc. Eu vi e falei, puxa vida, a gente está comendo aqui. Aí fui ver que eles estavam dando R$60 para nós e davam R$90 para o hotel, para a gente dar hospedagem, comida para a gente, né? Nós éramos em 4, que cada um trabalhava 8 horas, fazia turno, etc. Era 24 horas lá, sim, né? Sim. Aí fiquei pensando, falei, puxa, aí tinha muitas pensões lá, né? Aí fui perguntar, quanto vocês cobram para a gente comer aqui, né? Falou, não, é R$13 por mês. Por R$13? Uma bela economia, né? Bela economia. Só que falei, bom, onde eu vou dormir, né? Aí, um dia fui lá no diretor financeiro da empresa, falei, eu podia falar com você? Falei, pois não. Falei, olha, é o seguinte, vocês estão pagando para a FISC R$90 para a gente comer, dormir, etc. Tal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos achar meio a meio. Você dá 45 para mim e você 45. Só que tem uma condição. Você me dá uma casa para eu me hospedar, porque é tudo deles lá, né? Aí o cara pensou, falou, tá bom, eu topo. Então, assim bom, foi. Leão, essa história está maravilhosa, a gente tem que dar um espaço no segundo bloco, mas vocês viram já o perfil do Leão, tem uma visão de negócios fantástica e é um grande empreendedor. Eu espero você no segundo bloco com mais Leão Khatidorian, né? Nosso amigo e também produtor desse programa. Espero você até lá.